Manter-se em forma não é uma tarefa fácil, mas dependendo do corpo que deseja ter e manter, não é tão difícil assim. Porém, independente do corpo que deseja e manter, será preciso seguir os 3 pilares que eu sigo para manter a forma. Quer saber quais são? Então fique comigo até o final desse vídeo. Bora lá! Muito bem, os 3 pilares são alimentação, atividade física e descanso. Nossa, Eric, mas isso é muito simples? Não tão simples assim. O conceito em si é simples, mas a prática não. Tá, Eric, mas por que são pilares? Simples, o corpo ele jamais vai conseguir se sustentar sem ter um dos 3 pilares envolvidos. Não adianta, por exemplo, eu ter uma alimentação boa, praticar atividade física, mas não descansar. Não adianta eu praticar atividade física, descansar bem, mas não ter uma alimentação boa. É por isso que se chamam os 3 pilares. E você está em cima desse pilar. Esses 3 pilares eles vão formar um equilíbrio, onde cada um vai suportar o seu corpo. Os 3 pilares eles precisam estar totalmente em equilíbrio. Caso contrário, vai haver um desequilíbrio. Vamos iniciar com o alimento. Você sabe que para obter energia é preciso de uma alimentação. É através dos alimentos que obtemos energia, mas não pode ser qualquer alimento. Por exemplo, durante a semana eu busco manter minha alimentação o mais saudável e equilibrada possível, incluindo na minha dieta grãos, frutas, verduras, legumes, proteínas e muito mais. Além disso, evito alguns tipos de alimento, no caso de, por exemplo, refrigerante, lanches, salgados e principalmente colocar açúcar nos alimentos que eu consumo. Por exemplo, há 2 anos atrás, eu colocava açúcar em chá, café, suco e qualquer outro tipo de alimento que, por exemplo, vitamina, eu sempre colocava açúcar. E não era pouco, viu? Principalmente em chá. Só que aí eu comecei a buscar ter uma alimentação melhor e aprendi que eu deveria evitar colocar açúcar. E não entenda errado, não é que eu não consuma açúcar. Muitos alimentos vêm já com açúcar. Por exemplo, se eu compro um pedaço de bolo, ele vai vir doce, vai vir com açúcar e é super normal. Mas o que eu faço é não colocar açúcar nos produtos que eu mesmo preparo. Hoje mesmo eu não bebo café mais com açúcar, não bebo suco mais com açúcar. Vitamina. Ah, Eric, mas você consegue tomar? Sim, é uma questão de hábito e costume. No início eu vou te falar que é difícil, não é fácil. Mas depois de um tempo vai ser até natural. Na verdade, hoje em dia, só para você ter uma ideia, se eu comer qualquer tipo de alimento ou bebida que tem muito açúcar, eu não consigo, porque é tão doce que eu não consigo, por exemplo, comer ou beber tudo, porque eu não estou mais acostumado com tanto açúcar. E não entenda errado, tá? Não significa também que eu, sim, seja certinho, coma 100% saudável. Não. Eu, quando sinto vontade de comer algum tipo de besteira, salgado, lanche, refrigerante, eu como, eu bebo, sem problema nenhum. O que eu faço é ter consciência da quantidade, eu não exagero. Por exemplo, alguns anos atrás eu costumava beber refrigerante quase todo dia. Hoje eu bebo refrigerante o quê? 1 vez por semana, às vezes 2, mas normalmente é 1, às vezes eu nem bebo. Eu troco, por exemplo, por suco ou por vitamina, mas não bebo refrigerante todo dia. E quando eu bebo uma quantidade menor. Antes, por exemplo, eu chegava a beber, por exemplo, 5, 4 copos de refrigerante. Hoje eu bebo no máximo uma garrafa de 600 ml. Normalmente é lata mesmo. Mas às vezes eu tô com muita vontade, aí é uma garrafa de 600 ml. Isso inclui também, por exemplo, chocolate, salgadinho. Eu evito. Mas se eu como, por exemplo, quando eu vou no cinema, eu não deixo, por exemplo, de beber um refrigerante, de comer um salgadinho quando eu vou no cinema. Mas durante a semana, não, porque a semana eu tento buscar deixar tudo o mais saudável possível. Mas é aquela coisa também, se eu sinto vontade, eu vou lá e como. Ah, Eric, mas tipo, eu sinto vontade toda hora. É uma questão de hábito e costume mesmo. Você precisa deixar aos poucos e com o tempo, por exemplo, quando sentir vontade, substituir por outro alimento que é mais saudável. Quer ver um outro exemplo? Antigamente eu costumava comer todos os dias pão e margarina. E comer pão todo dia e margarina não é muito saudável. Por isso eu substituí o pão por ovo. Hoje eu como quase que todos os dias ovo. E não como, por exemplo, fruta todos os dias. Mas eu sempre incluo, às vezes, um dia sim, um dia não, algum tipo de fruta. Por exemplo, mamão, banana com aveia.
no meu café da manhã. E não, eu não deixei de comer pão. Quando eu sinto vontade, eu como. Só não é mais todos os dias. E eu troquei a margarina por manteiga. Manteiga de verdade. Para fechar essa parte do pilar da alimentação, tem a questão de estar satisfeito. Por exemplo, antes eu comia muito, mesmo após estar satisfeito, estar cheio. Por exemplo, uma vez eu fui num rodízio de pizza e comi lá uns 4, 5 pedaços de pizza. A pizza não era tão recheada assim, mas depois que eu comi esses pedaços eu já estava cheio. Eu poderia ter parado ali, mas eu continuei comendo até não aguentar mais. Fazer isso, por exemplo, uma vez ou 2, 3 no ano, tudo bem, mas sempre, né, e com muita frequência, não. Hoje, quando eu como, quando eu já estou satisfeito, eu paro de comer. Tanto que eu não coloco, por exemplo, uma quantidade muito grande. Isso também depende de cada pessoa. Para quem tem um trabalho mais braçal, gasta mais energia, a pessoa vai comer mais, com certeza. Eu mesmo, quando eu trabalhava em uma linha de produção, eu ficava muito cansado, ia para academia, praticava luta e tudo mais. Então, por exemplo, eu comia que nem um dragão, porque eu sentia muita fome, precisava de muita energia. Mas hoje é diferente. Quando eu já estou cheio, eu paro. Quer ver um exemplo? Às vezes eu peço uma pizza no final de semana. Antes eu pedia uma pizza de 8 pedaços e comia a pizza inteira. Sim, os 8 pedaços. Hoje eu peço uma pizza pequena, que vem apenas 4 pedaços. E não consigo comer mais do que 2 pedaços. Só com 2 pedaços eu já me sinto cheio. Eu consigo comer mais de 2? Consigo, mas aí não tem necessidade. Porque nem com fome eu vou estar mais e vou estar cheio. Será gula mesmo, eu comer mais do que 2. Então, quando você já se sente cheio ou cheia, pare por aí. Agora vem a parte da atividade física, que eu considero o segundo pilar. Entenda o seguinte, a questão de intensidade. Isso depende de cada tipo de pessoa. Eric, como assim intensidade? Por exemplo, tem pessoas que treinam muito pesado e outras que não treinam tanto pesado assim. Quer ver? Eu vou para academia no mínimo 3 vezes por semana. O meu treino, ele tem uma intensidade alta. Por quê? Porque eu pratico atividade física com peso, mas tem aquelas pessoas que não praticam atividade física com peso, elas correm, lutam e tudo mais, não envolve peso em si. É claro, o objetivo de corpo que você deseja ter vai também definir o tipo de atividade física que vai seguir. No meu caso, eu mantendo um corpo saudável, em forma, e que esteja com uma massa considerável, para mim já tá bom, porque no meu caso eu não gosto de ser nem muito magro, mas também não gosto de ser nem muito acima do peso. Eric, mas tá, por que praticar atividade física? Simples, porque ela vai ajudar a consumir a energia que você tem acumulada. Por exemplo, se você só come, mas não pratica atividade física, essa energia, essa parte, ela vai se acumulando no seu corpo. E adivinha onde é mais acumulada? Na parte abdominal. E conforme vai passando o tempo, vai se acumulando nas outras partes do corpo. Tanto que tem pessoas com metabolismo diferente. Tem pessoas que têm facilidade para acumular essa gordura e tem outras que não. E sem atividade física, essa gordura ela vai se acumulando, podendo até causar problemas de saúde futuramente. Então a atividade física, ela não ajuda só a manter o corpo em forma, ela ajuda a manter a saúde. E não entenda errado, não é preciso, por exemplo, se você não quiser pagar uma academia ou ir até uma academia. Você pode praticar atividade física livremente, ao ar livre, pode correr, pode fazer exercícios funcionais. Existem vários tipos de treino sem utilizar uma academia. Por exemplo, eu vou até a academia porque lá tem os equipamentos e eu gosto mais. Mas, por exemplo, quando teve a pandemia, eu treinei em casa, então eu tive que usar meu corpo e alguns equipamentos que eu tinha aqui, mas não deixei de treinar. E para finalizar esse pilar, entenda que você não precisa praticar atividade física todos os dias. Eu pratico atividade física 3 vezes no mínimo por semana. Esse é no mínimo. Então defina aí, por exemplo, eu quero praticar atividade física 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Uma vez por semana, assim, não vai fazer tanto efeito, tá? Mas seja no mínimo aí 3 vezes por semana. Por fim, chegamos no terceiro pilar, que é o descanso, que é onde praticamente tudo acontece. Além disso, ele é o mais simples, porque é simplesmente dormir. Porém, é preciso dormir uma quantidade de horas adequadas. É claro, isso vai de acordo de cada pessoa. Hoje, por exemplo, eu durmo em torno de 7 a 8 horas. Mas tem pessoas que dormem 6, 8, 9. E se você tem dificuldade para dormir, é porque você ou não tem uma alimentação muito saudável e também porque não pratica atividade física. Normalmente, quem pratica atividade física e tem uma boa alimentação não tem dificuldade para dormir. Na verdade,
Os dois pilares que eu mencionei, eles vão te ajudar a dormir muito bem. Antes eu costumava dormir muito pouco, principalmente na época que eu estava fazendo supletivo e precisava trabalhar. Então eu acordava, por exemplo, 5 da manhã, tinha que estar no trabalho às 6, saía do trabalho no período à tarde, depois ia para a escola. Mas antes de eu ir para a escola eu treinava e depois ia para a escola, depois voltava para casa e chegava em casa tipo 10 horas, aí tinha que jantar, tinha que tomar um banho, aí depois dormir. Na verdade, na época eu não tinha tempo suficiente para dormir, porque meu dia praticamente era trabalhar, estudar e treino. Só. Hoje é um pouquinho mais diferente. Eu tenho mais tempo livre para poder dormir. Então, para algumas pessoas vai ser um pouquinho complicado, porque pode ser que não tenha tempo suficiente. É claro que isso não deve durar para sempre, tá? No meu caso, levou aí questão de 3 anos. Resumindo tudo, esses são os 3 pilares. Buscar seguir uma alimentação mais saudável possível. Não precisa ser perfeito. Sentiu vontade de comer alguma coisa, um chocolate, um doce, um lanche, vai lá, coma. Só que cuidado com o excesso, com a parte de exagerar. Eu mesmo busco de segunda a sábado manter a minha alimentação mais saudável possível. Mas se eu sinto vontade, eu vou lá e como, mas busco deixar essa parte mais assim para o final de semana mesmo. Depois, a questão da atividade física. Não precisa ir para uma academia se você não quiser ou se você ainda não tem condições. Eu sempre falo ainda porque é preciso sempre buscar melhorar. Então, faça atividade física na sua casa, use o que você tem. Com o próprio corpo, você já consegue fazer muita coisa. É claro que aí você vai ter que buscar conhecimento para poder praticar a atividade física. Não adianta chegar e fazer qualquer coisa. Hoje em dia no YouTube você encontra, e até mesmo em aplicativos, muito conteúdo. Mas defina lá, no mínimo lá, vou praticar atividade física 3 vezes por semana, 4 vezes. E isso vai depender de você. Mas defina aí um limite. Por fim, o descanso. Busque dormir bem e o suficiente. Hoje mesmo, por exemplo, o que eu esqueci até de mencionar é que antes de dormir, eu evito mexer no celular, porque o celular atrapalha o sono. Por meia hora, 1 hora antes de dormir, eu já não mexo no celular e principalmente quando eu estou deitado, prestes a dormir, porque aí o sono já era. Então é assim que eu mantenho o meu corpo em forma. Eu particularmente não me sinto bem quando eu não estou com o corpo que eu quero, que eu desejo. Eu até me sinto mal. É por isso que eu não consigo deixar de praticar atividade física. E como eu sei que para manter o corpo que eu quero eu preciso ter uma boa alimentação, eu sigo tudo isso. Se você não se sente bem com o corpo que tem, não adianta você pensar, nossa, mas eu tenho que me aceitar a si mesmo e tudo mais. Não. Eu sei que as pessoas, elas passam por fases, eu também já passei por fases difíceis, onde o meu corpo não estava do jeito que eu queria, mas eu falo, se você não se sente bem com o corpo que tem, não sinta vergonha, não sinta normal e não romantize isso. Busque melhorar, tá? Eu odeio quando as pessoas falam, mas você tem que aceitar o corpo que você tem e tudo mais. Ok, mas se você não tem problema com isso, se você aceita realmente, tudo bem. Mas se você olha pro espelho e não se sente à vontade com o corpo que tem, não adianta você fazer isso. Nossa, aceite o corpo que tem. Vai lá e busque uma solução. É claro que eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso por preguiça, por falta de vontade e porque não quer pegar no pesado mesmo. Mas se você está disposto ou dispostas a sacrificar os doces, os lanches, a energia que está acumulada para praticar atividade física, parar de mexer no celular antes de dormir, você vai conseguir. Não faça isso pelos outros, faça isso por você. Chegamos ao fim de mais um vídeo, eu realmente espero que tenha gostado. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva, clique em gostei, obrigado por assistir e até a próxima.